Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. E hoje quero primeiro pedir desculpa a todos aí que a gente deu uma sumida do YouTube, né? Mas voltaremos com força agora, tá? Vamos colocar um pouco mais de ritmo aos nossos vídeos no YouTube. E quero dizer a você que hoje a gente tem algo imperdível, algo maravilhoso que eu estava aguardando há muito tempo. Olha só que belezura! Essa daqui é a Bíblia Thomas Nelson. Já ouviu falar dela? Se não, você vai conhecê-la hoje. E quero garantir a você, essa é a melhor Bíblia de estudo que você pode ter hoje no Brasil, tá? Então vamos para Thomas Nelson. Primeiro eu quero falar um pouco, olha o desenho, a costura dela é uma Bíblia de alto nível, tá? Muito bem trabalhada. Olha o acabamento dessa Bíblia. Ganhei recentemente, tá, de um grande teólogo, amigo da gente, o Caio. Deus abençoe, Caio, que é um seguidor também nosso, hein? Um abraço, meu amigo. Olha, essa Bíblia aqui, a gente já estava pensando e sonhando com ela já fazia um tempinho, tá? Mas eu quero falar para vocês que os pontos principais, por que essa Bíblia hoje ela é a melhor Bíblia de estudo que a gente tem no país, tá? E olha aqui em cima, a gente tem a King James ali, tem uma Genebra, eu tenho Dake, eu tenho Peshitta, eu tenho Talmud, eu tenho Midrash, eu tenho muita coisa. Mas a verdade é, é que essa Bíblia aqui, ela traz uma proposta que eu acho extremamente importante e interessante. Que proposta é essa? É a proposta da teologia bíblica. A teologia bíblica é uma grande área de estudo que pouca gente conhece. Normalmente as pessoas das comunidades conhecem mais a teologia sistemática, que fala das doutrinas, né, e etc e tal, mas essa Bíblia aqui ela propõe a você uma pesquisa e um estudo com especialistas de cada texto. E isso a gente precisa sempre falar, porque as pessoas acham que às vezes, uma pessoa é doutora, é mestre, e parece que ela é mestre ou doutora da Bíblia inteira. Negativo. Ela tem um mestrado, fez uma dissertação em um tema específico da Bíblia. Fez um doutorado, uma tese a partir também de um tema. Então essa Bíblia ela já propõe para você, primeiro, o grande editor e chefe dela, que é nada mais, nada menos que o D.A. Carson, que é um dos maiores teólogos exegetas, tá? Da atualidade. E é bom a gente falar de exegese e de hermenêutica porque pouca gente caminha nessa área. Mas é uma área que ela vai te dar habilidade para você construir um estudo confiável da Bíblia sem estar diretamente ligado a uma confissão doutrinária. É complicado. Quem tem vídeos meus aí que todo mundo já viu, né? Quem não viu, veja os vídeos das Bíblias pentecostais, as Bíblias com direcionamento judaico, com direcionamento tal, cada Bíblia reformado, cada Bíblia em si que tem os seus editores, os seus comentaristas, especialistas em um campo proposto a trabalhar o seu conceito doutrinário, ele vai defender muito a leitura do texto a partir da sua ótica de mundo. E a teologia bíblica ela não propõe esse tipo de visão, tá? Então isso já aqui já é legal demais. Ela não vai produzir uma linha sistemática, o D.A. Carson, nem uma linha confessional específica, tá? E ela vai te dar base para todas elas. Isso é importante demais, porque às vezes você foca demais no ritmo, né, de uma doutrina, porque a doutrina sistemática diz isso e aquilo, e você não consegue refletir um pouco, às vezes, sobre o tema fora dessa mentalidade. E isso te prejudica. Isso te faz ficar com a reflexão, com o conhecimento muito reduzido. E quando você faz uma exegese, uma hermenêutica, trabalha as perícopes do texto, você aprende a analisar a riqueza de cada versículo, de cada texto, assim como ele deve ser lido. Tá bom? Então, a partir disso, você tem, junto com o D.A. Carson, ele montou um time enorme, de mais de 60 exegetas conceituados, como Timothy Keller, você tem o Moisés Silvers, o D.U., você tem o Douglas J. Moore e vários outros, tá? E quando a gente fala disso, se você for abrir a Bíblia aqui comigo, ó, olha que legal essa textura, tá? Você vai encontrar muita coisa importante. Por exemplo, a questão do sumário.
tá? Ele vai trabalhando com você um guia rápido aqui, mas é um guia de extrema qualidade e importância. A questão dos mapas, você tem aqui mais de 50 mil recursos, gráficos, ilustrações. Você tem um guia rápido também para aprender a ler, a trabalhar o texto, tá? Você tem um guia rápido aqui. Dentro dessa proposta, claro, ele vai te mostrar a equipe internacional. Isso aqui que é importante, é legal demais, ó. Perceba aí. Por exemplo, para cada livro da Bíblia, ele vai te dizer quem são os autores principais. Você tem aqui, olha, por exemplo, Introdução ao Antigo Testamento, T.D. Alexander, você tem o Pentateuco, também ele, o Gênesis, quem trabalha, quem é o exegeta do Gênesis, é um hebraísta, né, o Richard Hess, e você tem o T.D. Alexander também. No Êxodo, você já tem outro conceituado, que é o Paul Williamson e do Moore College. E aí você vai vendo aqui, ó, cada livro da Bíblia, você tem um, ou dois, ou três exegetas de peso trabalhando esse contexto, tá? E isso é muito importante, porque isso te traz uma confiabilidade não de qualquer autor que escreveu, comentou todo o livro, a Bíblia inteira. Não, queridão, é cada especialista no seu livro. E é importante você ter esse tipo de mentalidade, porque não é porque fulano comentou a Bíblia toda, eu já desconfio logo. Como assim? Ele fez quantos PhDs, quantos doutorados? Como assim ele domina a Bíblia inteira? Então tem alguma coisa errada nessa história aí. Outra coisa interessante é isso aqui, ó, cronologia do Antigo Testamento. Perceba os primeiros capítulos de Gênesis, eles não têm data, não tem ordem cronológica. Eu já mostro aqui a sua honestidade diante disso aqui. Você tem o Gênesis 1 a 2, a criação, a queda no 3, o dilúvio, do 6 a 9, Babel. Esses ambientes aqui, desses capítulos, quem estudou teologia sabe que foram escolas, os javistas, deuteronomistas e os elohistas. Não existe uma data exata, uma cronologia de capítulo para capítulo. É por isso que quando chega ali naquele capítulo 6 de Gênesis, né? Dos Benai Elohim, muita gente, a linha reformada constrói que quem são os filhos de Deus? É a linhagem de Sete, do capítulo 4, capítulo 5. Sim, mas ali não é uma continuação do texto. Como é que você sabe que são eles? Os mitos da sociedade, do mundo inteiro, todas as histórias da criação do mundo diz isso? Não. Então você precisa analisar. E quando chega aqui, ó, a parte dos patriarcas, do Gênesis 12 para cá, você já tem uma ordem cronológica, fator de tempo, datas. E aqui ele já vai facilitar muito sua vida com os percursos, a questão dos elamitas, o eládico, tudo, eles vão trabalhando linha por linha. E isso vai te dar uma riqueza. Eu não sei você, mas eu gosto de ler a Bíblia com uma espécie de cronograma, uma base realmente histórica, né, para você ter ideia do que realmente se trata o texto, do que se está falando, as fotos, os mapas em colorido, tá? Olha que legal. Olha que coisa linda. Aqui, por exemplo, você tem aqui o cilindro de Ciro, tá? Quando o Império Babilônico perde para os persas. Você tem a pintura do 3º século. Então ele te dá uma aula de história e de arte. Ele te mostra evidências arqueológicas. O grande rolo de Isaías dos manuscritos do Mar Morto, os achados ali, olha. Então, assim, você tem qualidade no material, a importância do Antigo Testamento. Você tem 28 grandes artigos, tá? Que vão tratar de temas bíblicos teológicos importantíssimos. Ele constrói, por exemplo, aqui a réplica do tamanho original do tabernáculo. Então, você tem um programa, uma programação. Olha, por exemplo, os aliancistas. Olha as alianças aqui, as maiores alianças.
Então, ele organiza de forma top. Você está lendo o texto, aqui mesmo você está em Gênesis 9. Aí ele vai construir. Olha o que ele te dá de estudo disso aqui. Isso vai fazer você economizar muito com livros de teologia sistemática, com livros de comentário bíblico, porque ele já te dá um suporte enorme quanto à questão dos comentários e a confiança disso. Haja visto que você tem muito pregador hoje que é pregador de Google. Não tem uma Bíblia de estudo que preste. Né? Só quer tudo procurar no Google e acaba pregando, falando um bocado de fake news. E não pode, tá? Analise a questão dos comentários também, olha. Metade de versículo e metade de comentário. Então, são mais de 50 mil recursos, artigos, ilustrações, mapas. Aqui, por exemplo, a introdução a Josué. Ele te dá uma vista aérea da cidade de Jericó. Para você que ainda não foi Israel, mas vai em nome de Jesus, ele te dá toda uma base de como era o ambiente. Isso faz da gente se sentir um pouco mais vivo na leitura do texto. Eu acho lindo eu estar lendo o livro de Reis, de Juízes, esses livros que tratam daquela cultura e poder analisar, por exemplo, aqui o reinado de Acais e o reino de Judá, 2 Reis 16:8. Olha aqui o anel de selar do rei. Olha que legal. Então, assim, você entra na história, você começa a imaginar, rapaz, então isso aqui era um anel, olha como era o formato, a construção das coisas daquele período. Olha a foto do ambiente como era. Então isso traz para você uma leitura viva dos textos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. As introduções nem se fala. Cada introdução de um livro desse, você tem aqueles exegetas que eu falei lá no início, falando de cada livro, eles produzem ali vários esboços. Então imagine você estar estudando, preparando um esboço e você ter uma coleção de esboços de grandes especialistas que entendem realmente do texto e está disponibilizando para você esses esboços. Por exemplo, aqui, ó, Introdução a Jeremias. Te dá toda uma construção, te mostra o mapa, ele vai falar da história ali de Jeremias, o Império Neobabilônico, os reis da Assíria. Olha o mapinha que ele faz para você com a cronologia dos reis, o propósito e os temas. Aí quando você entra nos esboços, olha a quantidade de esboço que ele te dá só para você pregar, para você aplicar estudo em Jeremias. E aí? Então, você vai para o Novo Testamento, meu Deus do céu, uma riqueza enorme, tá? Então, é uma Bíblia que realmente ela tem também uma concordância bíblica enorme, enorme, muitas palavras, muita coisa. Além disso, das concordâncias, você tem diversos mapas. São muitos mapas gráficos, tá? São muitos mesmos. Tá? Além disso, você tem a questão das grandes doutrinas. Por exemplo, a missão, o que é adoração, o que é amor e graça, o que é sabedoria. Ele vai te dando esboços, estudos grandiosos, tá? Naqueles 28 artigos bíblicos teológicos. Então, assim, é uma Bíblia excelente. Analise que eu tenho ali a King James ali, que é uma excelente Bíblia. Eu tenho a de Genebra também, que é outra excelente Bíblia. Mas eu vou te falar, aqui pela coleção de comentaristas e pela infinidade de recursos, você consegue perceber que ela supera realmente as outras na confiabilidade do texto e porque é uma Bíblia de teologia bíblica, tá? De um super editor e comentarista que é o D.A. Carson e todo o seu time ali, tá? Da NVI. É bom falar sobre isso também. A versão dela é NVI, tá? É essa nova versão internacional, uma versão maravilhosa de se compreender os textos, tá? Isso vai facilitar demais, tá bom? Então é sobre isso. Bíblia Thomas Nelson, grande Bíblia, excelente. Então, galera, é isso aí. Super recomendo essa Bíblia, tá? E agora é meu xodó. Vou trabalhar nela aqui até ela ficar assim, ó. Porque Bíblia boa tem que ficar desse jeito aqui, ó. Gasta. Você tem que gastar ela, tá?
Então, Deus abençoe a todos. E, por favor, curta, compartilhe, dá uma moral aí para esse canal também crescer, tá bom? Compartilha pra galera, indica, tá? Assiste nossos reels aí também, os shorts, né, no YouTube, tá bom? E os outros vídeos, a gente tem muito vídeo aí de várias bíblias, de excelentes bíblias. Dá uma olhadinha nesse material, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!